Olá, boa noite. Hoje estou só um bocadinho ofegante. Foi assim andar de um lado para o outro, mas prometer é devido. Aqui estamos nós para falar sobre ancestralidade. O que é ancestralidade? Em que consiste essa designação? De que forma é que potencia ou bloqueia a nossa vida e que medidas é que nós podemos tomar, medidas de consciência. Peço-me só me deem alguns momentos que eu vou fazer aqui as partilhas nas outras páginas. Olá, boa noite a todos os que estão a chegar agora. Vamos começar hoje a falar sobre ancestralidade. Portanto, juntem-se à festa. A ancestralidade tem a ver com os nossos antepassados. A ancestralidade tem a ver com o que eles fizeram, de que forma é que me condiciona ou de que forma é que me pode vir a beneficiar. Não tanto o que eles poderão ter feito, no sentido de a melhor forma que souberam fazer, mas por detrás, às vezes, por exemplo, um exemplo muito rápido, por detrás de alguma malfeitoria, que potencialidade é que não foi aproveitada. Portanto, se vos interessa conhecer mais um bocado desta energia que todos nós estamos ligados aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, a nível energético, a nível emocional, e temos essas heranças que são essas que têm mais impacto na nossa vida, mais do que as heranças monetárias. Portanto, antes de começarmos a falar, deem-me só um momento para eu partilhar na outra página e aqui num grupo. Entretanto, olá, boa noite a todos que estão a chegar. Fiquem por aí, vamos falar sobre ancestralidade, vamos falar então. No fundo, vou misturar um bocado o tema das constelações, porque as constelações é uma forma de trabalhar situações de ancestralidade, é uma forma de nos ajudar a tomar consciência, mas há outras formas de ir ainda mais a fundo, principalmente nesta parte de energia, daquilo que eu chamo de energia ancestral e energia primordial. Portanto, fiquem por aí. Ora, demos só assim um minuto, vão-me dizendo como é que estão, sentem-se bem, jantaram bem, estão tranquilos, sentem comichão em alguma parte do corpo. Boa noite, Gisela, tudo bem? Onde é que estás tu? Ou melhor, onde é que estás tu? Não, onde é que estou eu? Estou aqui. Então, só um momento. Isto eu agora aprendi a ter dois dispositivos, senão eu estava tramado. Se estiverem a ouvir um som de fundo, é uma musiquinha que eu pus a meio ambiente. Se servir para vocês, fiz. Se não tiverem a ouvir, só para mim. Sou eu que tenho direito. Oh, já ia fazer as neiras. Ora então. Descartar. Que chato do caralho. Eu não sei como é que vocês estão às vezes com tecnologias, mas às vezes apetece fazer das coisas tipo mandar pela janela abaixo. Estou a brincar, não mando. Ora, já está. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre ancestralidade. Quando nós falamos em ancestralidade e antepassados, estamos a falar propriamente de quê? Estamos a falar só de uma árvore genealógica? Estamos a falar só das fotografias? Eu digo, epá, tanta malta que eu não faço a mínima ideia quem é, nunca conheci. Não. Estamos a falar muito mais disso. Estamos a falar de todo um legado. Todo um legado do qual nós somos, nós, os mais novos. Por exemplo, eu não tenho filhos, então eu sou a última expressão de um legado de duas famílias em relação a mim que se juntaram e de todas as outras famílias se foram juntando até dar origem a mim. Se vocês tiverem filhos, os vossos filhos são o legado, ou o último legado de toda a junção do historial. É quase como se vocês olhassem para as vossas costas e vissem assim um correr, uma rede de pessoas. E elas fisicamente não estão lá, mas está a parte energética. Aquilo como eu costumo dizer, é quase como se fosse uma questão genética. E de certa forma podemos entrar por aí. Então, em que é que consiste a herança que a nossa ancestralidade nos deixa? Nós temos um cordão. Etérico, energético, como vocês quiserem chamar. E esse cordão reúne tudo aquilo que é bom e que foi menos bom de todas as famílias que se cruzaram para dar origem até nós. Essas famílias tinham habilidades fantásticas que podem não ter sido aproveitadas. Por exemplo, quando nós tratamos situações de quê? Falta de confiança, falta de amor próprio, tristezas, mágoas, segredos, nós estamos a trabalhar o quê? Condicionamentos criados
nos nossos antepassados, ou pelos nossos antepassados, que até serem resolvidos quando alguém decide fazer algo diferente, ou quebrar a corrente, ou ser aquilo que a gente chama ovelha negra, finalmente conseguem quebrar esse padrão. E ao quebrar o padrão, finalmente se pode ver um rumo diferente na família. Finalmente pode haver uma limpeza na família. Uma limpeza a nível energético. Porque a energia começa a andar no sentido para trás. Não no sentido de projetar a responsabilidade, mas de devolver a responsabilidade lá atrás e dizer: se eu consegui, vocês também conseguem. E então, muitos de vocês pensam: mas como é que isso é possível? É possível neste sentido. Quantos de vós já não estiverem envolvidos em padrões? Vamos pegar num simples: relacionamentos. E vocês olham e dizem assim: porra, estou sempre no mesmo padrão de relacionamento, não percebo o que é que se passa. A pessoa não percebe o que é que se passa? É simples. Vamos ver os pais. Não se percebe nos pais, vamos ver nos avós. Quantos avós são? São 4. Não é? 2 pais, 4 avós. Não se percebe nos avós, vamos ver aos bisavós. Quantos é que são? São 8 bisavós. A história vem sempre de algum lado. Se nós não compreendemos, a história vem sempre de algum lado. Se nós não conseguimos sair, quer dizer que algo está bastante entranhado e nos faz repetir constantemente esse padrão. E o facto de nós estarmos a repetir esse padrão, inconscientemente, que nós não temos noção, é como se fosse uma espécie de grito de ajuda que vem lá de trás, de alguém, do ano passado, que diz: alguém resolve isto porque eu não consegui. Eu não consegui porque não estava bem, eu não consegui porque... Nós já sabemos, quanto mais recuamos, mais difícil é a nossa história. Fomos a falar 25 de Abril, antes do 25 de Abril, aliás, fome, a falta de emprego, a economia de rastos. Também houve períodos em que nós estivemos muito bem, houve períodos em que nós estivemos muito mal. Houve dinheiros que foram ganhos de forma ilícita. E isso pesa imenso numa linhagem. Pessoas que tentam ganhar dinheiro de forma ilícita, seja de que forma for, não interessa, por enganos, por roubos, seja de que forma for, vai pesar às gerações seguintes. As gerações seguintes estão sempre a perder dinheiro. Porquê? Porque alguém lá atrás foi maroto. Alguém lá atrás andou a fazer o que não devia. E uma pessoa diz assim: a pessoa fez aquilo que achava que era melhor. No entanto, o equilíbrio tem que ser reposto. Cabe aos mais novos? Não. Cabe perceber o que é que se passa para devolver essa responsabilidade. Para quê? Para que os mais novos possam ter essa liberdade. Porque nós não somos obrigados a andar a repor aquilo que não fomos nós responsáveis por tirar. Ok? Boa noite a todos aqueles que estão a chegar. Boa noite. Estamos a falar então de ancestralidade e o que é que nos condiciona. Agora vou falar também, para não estar sempre a falar de coisas más, vamos falar de coisas positivas. Imaginem que alguém na família que tinha uma vertente criativa enorme. Quando digo enorme, uma grande expressividade. Mas, devido a um problema de comunicação, ou a algum problema de comunicação, ou de falta de autoestima, ainda por cima teve ali uma situação que lhe esmagaram mesmo a cena na cara, acho que foi a criatividade com o caraças. Mas isso permanece na família. E parece que não vai despontando de alguma forma para algum sentido, dizer: eu quero me expressar, eu quero me manifestar, eu quero sair cá para fora. E então isso é uma habilidade que pode ser explorada, só que vem com um desafio. Vem com o desafio do amor próprio da confiança. Neste caso específico, pode vir por outras formas. Pode ser que a pessoa tenha usado a grande criatividade para quê? Para fazer esquemas de introjice. E então o que é que acontece? A habilidade não foi usada da melhor forma. Porquê? Porque é uma forma negativa. Porque é uma forma que não estabelece equilíbrio. Estabelece o quê? Retirar aos outros. Estabelece desequilíbrio total. Olá, boa noite. Mais quem está a chegar agora. Então o que é que acontece? Existe um grande potencial, não foi usado da melhor forma. E isso começa a misturar-se. Estão-me a deixar de ver, já me vem outra vez. Isso começa a misturar-se, começa a desaparecer e começa a ficar confuso. E depois há pessoas que querem ser... Até são criativas, mas a primeira tendência é o quê? É fazer asneira. Asneira, entre aspas, ok? É ir pela tendência que está trabalhada na família. Muitas vezes é o quê? Como é que se vê esse padrão? A tendência do facilitismo, na tendência do querer fazer pouco. Quero ter muito, mas não quero fazer nenhum. Porquê? Porque isto está lá vincado. Os outros usaram isso para agora, porque é que não há os seguintes fazer isso? Mas nós já sabemos que sem algum esforço, sem alguma prática, nada se consegue.
não é? E então, é nestas alturas, é na observação dessas situações, que nós, em primeiro lugar, não fazemos julgamentos. Ou não devíamos fazer. Porque são contextos sociais, são situações... Como é que eu te explicar? Há pessoas que recorrem a esquemas de extorsão, muito possivelmente por causa de necessidade e precariedade. E sentem que de alguma forma aquela maneira mais fácil. Só que o que é que acontece a seguir? A ambição desmedida. Como as pessoas que vão ao casino, jogam uma vez, ganham e viciam-se naquilo. É a mesma coisa. O objetivo inicial até era bom, que era pá, é rápido e vai ser fácil, mas depois cria-se um vício. Porquê? Porque já tem a ver com a nossa condição. Tudo o que é fácil, a gente manda-se. Só que isso depois vicia o nosso comportamento, ok? E então, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Como é que nós podemos resolver a nossa ansiedade? Como é que eu posso não carregar responsabilidades que me foram incutidas dos meus antepassados? E isto é incutidas inconscientes, ok? Isto fica. É como uma doença genética. E há doenças físicas que são o resultado de desequilíbrios antepassados nossos a nível emocional, a nível mental, a nível de não terem conseguido lidar com uma situação dentro daquilo que podiam fazer, ok? Então isso depois, quando são coisas muito tensas, quando são coisas muito recalcadas, podem surgir, manifestar-se formas de doenças mais gravosas ou mais, complicadas. É como se fosse o tal grito de ajuda. Eu estou aqui, isto tem que ser resolvido e é bom que seja o mais rápido possível, não é? E então, daquilo que eu conheço, há 3 formas de resolver isto. Há as constelações. O que é que as constelações funcionam? Fazemos a tomada de consciência e antes da tomada de consciência sentimos, sem perceber mentalmente, que é para não meter isto a estragar tudo, que é tentar compreender e manipular as coisas, não funciona, não. Sentimos na pele o que é que se passa para tomarmos consciência e termos um plano de ação. Que é, já sei de onde é que aquilo vem, já senti na pele o que é que levou àquilo, que é para que possa haver o perdão e a aceitação e não haver tipo julgamento e crítica e tudo. Quer dizer, estamos a perpetuar. É passar a bola para trás e para a frente. E quando nós dizemos, ok, fizeste o melhor que podias, com o melhor que sabias, aí já estamos a largar. Mas este tipo de falar parece mágico, mas não é mágico. Este tipo de falar é feito dentro de um contexto terapêutico, a lidar com a energia presente dos ancestrais, que é trazida, é trazida para o contexto, é trabalhada, certo? Estamos a ajudar a pessoa, estamos a ajudar os ancestrais da pessoa. E aí, a partir daí, há um novo ponto, que é, foi livrada a responsabilidade que não era necessária e podemos começar a libertar-nos e a mudar o nosso inconsciente, porque o inconsciente está habituado. São muitos anos, o consciente habituou-se repetidamente a fazer aquilo, ou a sentir aquilo, ou a reagir com medo, a reagir com ódio, a reagir com raiva, a esconder-se, a não falar, ou falar de forma explosiva. Certo? E então, constelações é uma ótima forma de começar a quebrar o gelo. E assim numa forma mesmo de embate. Que é, isto termina... A partir de hoje isto começa a terminar aqui. Pois há outra forma, que é a cura ancestral. O que é a cura ancestral? A cura ancestral é aquilo que eu e a Kátia realizamos, e alguns colegas através do xamanismo também tenho certeza que realizam, podem não chamá-lo daquela forma, mas certamente que o fazem, que é trabalhar a energia da pessoa, a resgatar emoções e a resgatar situações a nível energético da sua essência que ficaram presos em traumas que têm correspondência com a situação semelhante ao ano passado. Então é resgatar isso e a remover também o resto dessa energia. Da energia que às vezes fica de culpa, de chantagem emocional, de tristeza, de arrependimento. Não é? Então a cura ancestral permite normalizar e reequilibrar a energia emocional e mental, física e espiritual e limpar a linhagem ancestral. E ajuda. E depois existe outra terapia, que é a matriz quântica.
Qual é a diferença entre a matriz quântica e a cura ancestral? Que a matriz quântica é como se fosse uma bomba nuclear. É para, como dizem os colegas brasileiros, é para detonar tudo. Ai, tudo caraças. Neste sentido, limpa todas as camadas. Limpa e transmuta todo o tipo de frequências vibracionais que nós tínhamos que ajustar, e principalmente a nível de ancestralidade e a nível do nosso antepassado e a nível de vidas passadas, que em cura ancestral também é possível, só que há uma diferença. É que para a matriz é preciso uma grande preparação, a pessoa permitir-se sentir a sua energia, conhecer a sua energia, o que é dela, o que não é dela, o que é mesmo de sua essência, o que é projetado pelos outros e pelos pais, e seja o que for. E só depois de ter esse conhecimento, que por exemplo pode ser feito através de constelações e através do cura ancestral, é que a pessoa está apta a fazer uma matriz. Quando a pessoa já tem algum trabalho feito, quando a pessoa já tem algum conhecimento, mesmo que seja mais básico. Eu só fiz Reiki. Bom, mas sentiste alguma coisa? Sim, senti. Ok, então já tens esse conhecimento, já sabes o que é energia. Ok, então se já tens esse conhecimento, já é possível fazer a matriz. E dentro disso uma pessoa trabalha conforme a disponibilidade da pessoa. Disponibilidade física. Aquilo que o corpo e a pessoa conseguem aguentar no momento. Nunca indo para além do que a pessoa aguenta. Mas isso é exatamente igual. Constelações. Nunca vamos além de um tema que é demasiado íntimo para a pessoa tocar. Noutra altura, quando a pessoa estiver disponível, quando a pessoa estiver aberta e receptiva. Cura ancestral é a mesma coisa. Nunca abusamos da pessoa. Nunca estamos ali, não é? Estamos a acompanhar. É um acompanhamento. É uma comunhão em que haja respeito por quem veio antes, mas devolver a responsabilidade que não faz parte de nós, faz parte deles, em que nós não temos que perpetuar padrões de quê? De necessidade de darmos demasiado no relacionamento, ou só conseguimos receber e não sabemos como dar, de falta de iniciativa, de falta de orientação, não conseguimos lidar com o dinheiro, não sabemos lidar com responsabilidades, de quebrar padrões que é só mágoas e tristezas, de resolver situações no seio familiar que não têm origem naquele momento, mas têm origem em 3 ou 4 gerações lá atrás. Em que temos situações em que o pai e o filho são muito ciumentos em relação à mãe, e a mãe-mulher, não é? Mas isso não acontece agora. Isso já acontecia com os pais e com os avós e com os bisavós. Então vamos resolver lá para que aqui possa se estabelecer a harmonia. Vamos lá atrás, sem sair do sítio, como é óbvio, não é? Não tem máquina de tempo física, mas é uma máquina de tempo. E muitas vezes também temos aqui outra questão. É que a situação da ancestralidade é kármico. Não é uma questão de sangue. É uma questão do que é que nós fomos com a outra pessoa noutra vida. Que tipo de relacionamento tivemos. O que é que éramos um para o outro. O que é que nós fizemos um ao outro. E esse padrão perpetua-se bem intrinsecamente, porque muito obviamente eu que estou a sofrer agora fui eu que fiz sofrer. E isto não é um castigo. É tentar repor o equilíbrio. É quase como eu surjo noutro papel para eu tomar consciência de fazer de forma diferente. De reagir de forma diferente. Não é? Então, ir lá atrás, tomar consciência, compreender para quê? Para libertar agora. Que agora é que interessa. Nós estamos no agora. Tudo o que nós ganhamos consciência é para fazer agora. Portanto, eu posso resolver lá atrás na ancestralidade, mas é para eu ganhar consciência, para eu começar a praticar e fazer diferente agora. Porque senão, voltamos ao mesmo. Certo? E é só assim é que nós podemos então ir ao potencial que está na nossa família. Porque nós também ouvimos histórias. Um familiar, olha, esse familiar era muito carismático. Então eu sei que tenho carisma na minha família. Eu tenho um familiar que era muito... Nós a qualquer altura tivemos familiares que eram ricos. Só que nós temos familiares que foram ricos de forma malandra e temos familiares que foram ricos de forma trabalhosa. Então o que é que eu tenho que trabalhar? Não é os que foram de forma trabalhosa. É o que foi de forma malandra. Para quê? Para isso desaparecer do meu registro. Porque eu não tenho que ser malandro. Se eu quiser posso ser malandro. Mas eu já sei o que é que vai acontecer. Se não for a mim, é aos próximos. E o que é que é a nossa ideia? Libertar a corrente. Alguém tem alguma dúvida? Já agora, faço pausa, um parênteses para perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida e se quiserem expô-la, é muito simples. Acho que vocês já sabem. Têm que aceder à própria página do Paz Interior e comentarem. Se quiserem, exponham as vossas dúvidas. Isto não é só um monólogo. Eu gosto muito de partilhar convosco, mas a partilha
também é quando vocês perguntam alguma coisa, algum caso específico, alguma dúvida, alguma coisa que esteja a fazer tilt e a dizer não sei se está bem assim, pá, exponham, à vontade. Eu também não sou supra-sumo. Podem pôr um caso que eu digo, olha porra, nunca tinha ouvido falar disto. E é fixe, que eu gosto de investigar, gosto de investigar para depois poder partilhar com os outros. Ora bem, mais sobre a ancestralidade. Por exemplo, posso-vos falar aquilo que eu incorporo na ancestralidade, que eu incorporo no meu trabalho acerca da ancestralidade. E aqui falo um bocadinho então desta vertente específica da cura ancestral. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de xamanismo, em que o xamanismo é uma vertente que usa práticas e métodos e rituais antigos dos nossos antepassados, do tempo das cavernas, dos índios, tanana. E eu, através da cura ancestral, o que eu faço e pratico e exploro cada vez mais é ir para além das tendências culturais dos nativo-americanos, dos peruanos, dos africanos, seja o que for, do candomblé, ou seja, das religiões do candomblé e do Umbanda que têm origem em África, não é? E ir um bocadinho para além das referências culturais e aceder à essência de onde começaram os primeiros conexões entre o ser humano e entidades e energias da natureza e os que os acompanhavam. E então é aceder a esse registro. E é através disso que eu conecto com a minha ancestralidade para ir mais lá atrás. O mais lá atrás possível. Ok? Ora bem. Tem aqui a Magda que faz uma pergunta. Grande diferença do agora para o antes é eu perguntar-me sempre o que é que eu sinto em relação a... Certo. Isto é uma boa forma. Isto, Magda, no fundo, a pergunta que estás a fazer é uma pergunta que alguém faz já quando começa com algum trabalho e já tem algum trabalho. Eu tinha um registro e agora estou noutro. O que é que eu sinto agora em relação ao registro antigo? Como é que eu me sinto agora em relação ao registro antigo, não é? E aí já se começa. Aí já é um trabalho próprio que nós fazemos para nós próprios de começar a estabelecer novos padrões mentais, ou seja, isto ficar aqui arrumadinho para eu não ter vontade, muitas vezes, ou tendências de voltar ao anterior. Porque eu digo, agora sinto-me assim, sinto-me mais leve, por exemplo, sinto-me mais leve, sinto-me mais livre, sinto um bocadinho de receio, porque é o desconhecido. Mas ao mesmo tempo, lá atrás o que é que eu sentia? Não me sentia leve, não me sentia livre, sentia-me confortável. Então aí o que é que nós temos? Temos as duas comparações e escolhemos. Desculpem. Gases. E então nós comparamos se queremos alimentar o novo paradigma ou se queremos alimentar o antigo paradigma. É sempre nós, e a coisa boa disto tudo, nós temos sempre a capacidade de escolha. Alguém que me diga, opá, eu não quero mudar o padrão da minha família, eu quero continuar porque eu acho que vou conseguir fazer melhor ou de maneira diferente, pá, tranquilíssimo, tudo bem. Isto é, tudo aquilo que é apresentado aqui são soluções ou hipóteses de solução para quem de facto chega a um ponto em que diga eu quero fazer tipo risco no chão, ultrapassar o risco e uma nova vida. Sempre respeitando o que se passou, porque as lições que nós passamos são sempre importantes. E é isso que uma pessoa faz na ancestralidade. É aceitar as lições que os outros ou não quiseram ou não conseguiram. Porque eu, por experiência própria, digo-vos, há antepassados em constelações que surgem que não querem aceitar, e é um cabo dos trabalhos, e há outros que não sabiam como. Não sabiam como. É mais fácil trabalhar, se não tiverem com a energia de arrependimentos e mágoas e tristezas profundas, mas lá chega. Aqueles que querem continuar na mesma, normalmente é necessário ir a uma constelação kármica, fazer uma situação kármica para perceber porque é que há muita resistência, que a resistência vem sempre de algum lado. Isto é a mesma coisa, vocês têm um novelo. Aqueles que vocês dão ao gato para brincar e depois mandam um gato com o raio que o parta porque ele cagou a casa toda com o novelo, não é? Mas vocês têm um novelo e começam a esfiar o fio. Aquilo vai dar a algum lado. Vai sempre dar a algum lado. Encontram um nó. Eu posso desatar o nó, mas às vezes o nó não consigo desatar. Porquê? Porque eu tenho que ir até à ponta. Tenho que ir mesmo lá até à ponta para pegar no fio, trazê-lo para o nó, tirar o nó. Simples. É exatamente a mesma coisa. Da forma como estou a apresentar é simples. O trabalho em si é intenso, mas não deixa de ser simples, que não é preciso estar aqui com grandes filmes. Se fosse para fazer filmes, eu ia para cineasta. Realizador de Hollywood não gosto muito. Ficava aqui na Europa. Tem mais classe. E então,
Alguém tem alguma questão que queira apresentar sobre algum padrão? Alguma questão em relação a alguma das coisas que eu estive a referir, ou de constelações, ou a nível de própria ancestralidade, sobre os padrões? Se ninguém tiver nada a apresentar, também fico contente. Mas lembrem-se, se calhar, se estiverem a comentar noutros grupos, o mais provável é eu só conseguir responder-vos depois. Mas também não há problema nenhum que eu arranjo tempo para vos responder. O que interessa é que, no fundo, a mensagem que eu quero passar é esta. Por muito que vocês tenham um padrão na vossa vida que vocês achem impossível de sair, é sempre possível fazer a mudança. Nós trabalhamos lá atrás, ou na energia da pessoa, para ela começar a perceber quem é ela própria, a sua essência, e voltar a ter uma conexão saudável com ela própria e com os seus ancestrais, e depois, mais tarde, levar assim uma bombada que é para estar em plena conexão com a sua essência, com a sua ancestralidade, a receber toda a força dos seus ancestrais e não só aquilo que eles a certa altura não quiseram lidar. É quase como, batata quente, toma, amigo, isto não é a minha batata, não quero comer, não anda lá. Oh, faz favor, eu compreendo, não a queres comer, é demasiado quente, mas não sou eu, és tu. Né? Forma respeitosa, forma tranquila e livre. Muitas vezes eu sei que é difícil, falo por experiência própria, e situações e sessões que era difícil uma pessoa transmitir isso ao outro, do perdoar, do aceitar, do desapegar. Muitas vezes também existem situações de apego que condicionam-nos imenso. Ui, se condicionam. Apego é apego. Ter apego na linha da ancestralidade faz com que crie-se uma vertente de gerações em que as pessoas são tão codependentes umas das outras que quase que se torna doentio. Se não se torna mesmo doentio. Que as pessoas não sabem viver umas sem as outras. Isso são emaranhados emocionais muito, não vou dizer complexos, mas são trabalhosos. Porque nós devemos ser livres, mas em partilha uns com os outros. Mas livres. Não em sinal de codependência. Mesmo, e estou a falar mesmo dentro de família. Eu preciso dos meus filhos, eu preciso do meu marido, eu preciso da minha mulher, eu preciso dos meus pais. É demasiada pressão no sistema. É demasiada pressão no sistema. Vocês olham para a natureza. Alguém precisa de alguém? Os animais precisam dos outros? Não. Os pássaros ganham asas, andam no ninho para fora. E eles não voltam à espera a ver se os pais precisam. Agora, nós sabemos que hoje em dia é diferente com seres humanos. Certo? Que os pais, quando chegam a uma certa idade, as pessoas, quando chegam a uma certa idade, que precisam de alguma assistência, alguma ajuda, algum carinho. Mas há formas de o prestar e há formas de o prestar. E há formas de demasiada. Ai, os meus pais agora são umas crianças e nós estamos a inverter a ordem completamente. E há forma de eu ajudo os meus pais, mas eles para mim são os maiorais e vão estar sempre acima de mim. E é só um carinho que eu lhes dou. E é completamente diferente. E depois podemos ir mais a fundo, mas isso já são questões para constelações e hoje só queria vos dar um esclarecimento de que sim, tudo o que seja questões de ancestralidade é possível resolver. Desde que haja disponibilidade de quem as queira resolver e desde que haja disponibilidade para fazer as mudanças depois de o quererem resolver. É sempre possível resolver questões dos nossos antepassados. Não estamos a resolver por eles, estamos a resolvê-las em nós para passar essa responsabilidade. Para compreender, porra, isto não era meu. Aliás, até vos vou contar uma história. Fiz assim um zoom, gostaram? Ponto negro aqui. Vou-vos contar uma história. E esta história é um relato do diretor do Instituto de Constelações Sistémicas de São Francisco. Ele teve um paciente que chegou ao consultório dele, que tinha 20 anos. 20 ou 19 anos, já não me lembro. E ele sofria de insónias há 2 anos. E tudo bem, era uma pessoa saudável, tranquila, até acho que tinha ganho uma bolsa de desporto para ir para a universidade. Uma certa noite, acordou cheio de suores frios. Ele tinha, como é que ele dizia? Era uma ambivalência, suores frios mas cheio de calor. A transpirar. E sempre que ele voltava a tentar cair no sono, ele acordava com uma sensação de medo
horrível a dizer não posso adormecer se não morro. Então não posso adormecer se não morro. Agora imagine isso todas as noites. Desde então. Procurou terapeutas de sono, psicólogos, fármacos, tudo e mais alguma coisa. E não encontrou solução. Até que foi ao instituto. Eu depois se encontrar o nome do doutor eu partilho, até porque o artigo está em inglês e eu sei que nem toda a gente compreende inglês. Mas, então, ele começou a investigar se haveria alguém que sofresse os mesmos sintomas. Portanto, frio, medo, não é? Ou sensação de tal sensação de frio e de medo e de não poder adormecer porque causava medo. E ele não se lembrava, mas começaram a fazer os exercícios e o rapaz acho que foi perguntar à família se havia alguém, porque aí se trata em constelações familiares, por saber informação. Então vejam lá isto. A mãe contou-lhe, ao rapaz, que o pai teve um irmão. E o irmão, quando era muito novo, tinha um irmão de 18 anos, exatamente a mesma idade que o rapaz tinha quando começou com a insónia, que o irmão trabalhava em reparação de postes de alta tensão. De alta tensão, naquela altura estamos a falar se calhar daqueles postes de madeira com as linhas telefónicas, era mais isso, não era tensão, era alta tensão e linhas telefónicas. E veio um nevão, enquanto ele estava a trabalhar. E o rapaz não chegou a casa. Passou-se a noite e eles na manhã seguinte, quando a tempestade passou, foram ao local onde ele tinha estado a trabalhar. Encontraram a carrinha dele e encontraram pegadas na neve. Até ter encontrado o corpo que estava aninhado. E o que é que eles perceberam? Que o rapaz com 18 anos tentou sobreviver durante a tempestade de neve e sempre com o pensamento que uma pessoa tem de ter quando está ferido e esvai sem sangue ou quando está com frio e hipotermia, qual é o pensamento que nós temos? Eu não posso adormecer, porque quando eu adormeço, porquê? Porque nós entramos em modo de descanso e entramos num sono profundo e podemos nunca mais acordar. Situação de fome, situação de sede, situação de calor a mais, de frio a mais, portanto é quase como se o corpo tentasse autocurar-se, mas se não houver nada que nos tire do meio, que nos está a causar isso, nós vamos morrer. Então assim foi. E o rapaz, ao ouvir essa história, tomou essa consciência e o constelador, como é óbvio, desenvolveu todo um trabalho de que ele compreendeu-se que aquilo não era dele. Qual foi o problema nisto tudo? É que aquele tio que ele nunca chegou a conhecer tornou-se um segredo na família. Porquê? Porque foi uma dor de perda tão grande para a família. Reparem, não é fácil perder alguém com 18 anos, não é? Se já não é fácil perder alguém, seja com que idade for, imaginem com não é? Super jovem. Perdão. E então, quando há segredos de família, que por detrás dos segredos está aqui uma dor profunda, uma mágoa profunda, ou algo, uma culpa tremenda, esse padrão vai se repetir. Muitas vezes repete-se em pessoas que nem fazem a mínima ideia. Surgiu naquele rapaz. Mas surgiu na família, não interessa. E foi, reparem, como a pessoa nunca pôde ter filhos, surgiu pelo irmão. Não sei se era mais velho, se era mais novo. Mas tornou-se um segredo. E esse segredo é como quem diz: eu existo, eu tenho que vir ao de cima. Não posso continuar assim. Então o que é que o rapaz fez? Fez todo um trabalho de compreensão, de aceitação, de aceitar a pessoa que tinha o tio, de reconhecer o tio. E ao fazer todo esse trabalho durante algumas sessões, acho que foram 3 ou 4 sessões, voltou à sua vida normal. Porquê? Porque houve um reequilíbrio, houve um reajuste. Houve o voltar a ser ele próprio sem algo que estava a pedir para ser curado na família. Muitas vezes é exatamente isso que acontece. São situações a pedirem para serem curadas na família. A dizer isto já não faz sentido, isto não é saudável, isto é doentio. Uma doença, um sintoma, aquilo que nós chamamos de uma doença psicológica, uma doença emocional. Tudo isso são chamadas de atenção para resolver uma desordem na família. Que vem de onde? Da nossa linhagem ancestral. Então existem essas formas todas. E acho que até disse por ordem que deviam ser feitas. É uma constelação, ou várias sessões de constelações e passam para a matriz, ou uma constelação, 2 curas ancestrais assim que é para pôr a energia a mexer e a batalhar, e depois uma matriz. Se já têm conhecimento energético, já têm conhecimento da situação porque já andaram noutros locais, saltem logo para a matriz. Nem pensem nisso. Mas é importante sempre que a pessoa se sinta preparada para fazer. E também é importante que o terapeuta
sinta se a pessoa está preparada para fazer ou não. Se a pessoa não estiver preparada e o terapeuta sentir, é nossa responsabilidade indicar. Não sinto que neste momento esteja na sua melhor disposição para o fazer. Portanto, vamos explorar aqui as outras opções e vamos vendo, e é com calma, e é se o paciente quiser, porque é o paciente que decide e escolhe. E nível de ancestralidade, sim, para dar, eu não quero amassar muito, era mais ou menos isto que vos queria dizer, também para vos pôr a refletir um bocado. Agora, antes de todos irem embora, calma lá, só vos quero fazer alguns avisos finais. Quinta-feira vamos lançar o nosso vídeo de partilha nativa, que é o trabalho com a Kátia, no sentido de nós os dois a proporcionar-vos um momento sem comparação, um mês desde que fizemos o último, porque isto é de mês a mês. Portanto, quinta-feira às 9h30 não percam o vídeo. Aviso-vos desde já, não vai ser em direto, porque por motivos logísticos não é possível fazê-lo, é só em direto. Mas, se vocês quiserem depois fazer perguntas, fazer questões, nós a essa hora estamos disponíveis, entre as 9h30 e as 10h30, para receber as vossas perguntas e responder às vossas questões. Aliás, entre as 10 e as 11, que é aquele período mais para depois de vocês fazerem a experiência, ok? E outra coisa que vos queria dizer, para quem é entusiasmado pela energia ancestral, ou xamanismo, como vocês quiserem chamar, eu estou a preparar uma segunda formação. Eu não gosto muito de chamar formação, mas de facto sim, nos termos técnicos é uma formação. Estou a preparar outra formação, a iniciar muito possivelmente em julho, portanto estejam atentos à página. Se se sentirem entusiasmados de serem aí que fiz, quando sair divulguem, façam essa parte do género, partilhem para fazer chegar a pessoas que vocês sintam que sintonizam com esse tipo de energia, que querem explorar esse tipo de energia, seja para ser terapeutas ou para aplicá-la só em vocês próprios. Aqui o caminho depois, o que importa é receber a ferramenta. O que vocês escolhem depois, isso é inteiramente a vossa responsabilidade e aquilo que sentem. E o que é que vos tinha mais por dizer? Não era importante. Amanhã vamos lançar algumas surpresas. Surpresas? Sim, porque amanhã vou continuar a segunda parte dos exercícios de vocalização na formação que estou a terminar neste momento, e pode ser que a gente lance aí algumas coisas apetitosas para vocês ficarem com água na boca, como já lançamos da outra aula. E é tudo. Se tiverem então alguma questão e quiserem fazê-la de modo privado, não há problema nenhum, mandem mensagem privada. Se chegaram agora no final do vídeo, quando isto estiver terminado, vejam o vídeo desde o início. Se quiserem estar mais atento a alguma coisa que vos possa ter escapado ou que não viram desde o início, bem desde o início e depois mandam mensagem privada. Tenho todo o gosto, sempre que tiver tempo, em responder e ajudar-vos a compreender e orientar aqui a melhor solução possível. Está bem? Da minha parte, agradeço muito por terem assistido, por terem participado. Continuação de boa noite, de boa semana e até quinta-feira.